A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você, abençoe todos os seus familiares. Um dia de sábado abençoado para todos. E que Deus venha assim realizando o desejo do coração de cada um de vocês para a glória do nome dEle. Graças a Deus. Você que se inscreveu agora, meu muito obrigada. Seja muito bem-vindos. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 22, que nos diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra acerca de um homem que na sua geração foi achado justo diante de Deus. Aqui em Gênesis 6 também nos fala que Noé, Gênesis 6:8, Noé, porém achou graça aos olhos do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Eu, você e nós também achamos graça aos olhos de Deus. Por isso que nós estamos na sua presença santa, gloriosa e poderosa. Glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Você, meu amado, minha amada, que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, saiba que essa graça não é só para nós, que já estamos nos caminhos do Senhor, mas para você também, porque a palavra de Deus nos diz que a salvação é para todos quanto aceitarem a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, glórias a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, né? Graças a Deus. E a bondade de Deus, ela dura para sempre. A sua vontade é que nenhuma alma se perca. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos fala que nos tempos de Noé, a geração de Noé era uma geração perversa, uma geração má. Mas o Senhor viu em Noé um coração justo, um coração de alguém que queria obedecer a palavra do Senhor, graças a Deus. Então, mesmo nos nossos dias, meus amados, não é diferente. A gente vê tanta maldade, tanta coisa ruim, mas ainda há pessoas que estão com o coração dispostos, sim, que estão anelantes por fazer a vontade de Deus. E eu louvo a Deus porque eu creio que você, que está aí do outro lado, é uma dessas pessoas. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso e não vai deixar que você e a sua casa seja destruído, não. Mas você deve fazer de conformidade o que Noé fez. Sim, fazer tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, lhe mandar. Graças a Deus. Noé, ali, ouviu a voz de Deus, o comando de Deus para Noé naquele tempo foi que Noé fizesse uma arca, sim, uma arca de madeira, porque Noé ia destruir a terra. E ali Deus deu as medidas para Noé, deu o modelo Noé, disse como Noé deveria fazer, para entrar ele, a família dele, né? E ali os animais o Senhor colocaram naquela arca, e assim aconteceu, glória a Deus. Noé passou aproximadamente, né, a gente vê em alguns vídeos aqui na internet, né, no YouTube, a gente vê que a palavra, pelo que a palavra também aponta, assim, né, que a gente vai assim observando e vendo os vídeos, que Noé passou aproximadamente 100 a 120 anos construindo aquela arca. E imagina que enquanto Noé fazia aquela arca, Noé ia falando a palavra de Deus. Noé ia profetizando. Noé ia fazendo a arca e pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E as pessoas não acreditavam em Noé. Achavam que Noé estava louco, que como iria chover, se naquele tempo a chuva nem caía de cima, né? A palavra de Deus nos diz que a chuva brotava debaixo da terra e ali molhava. Mas Noé acreditara naquilo que o Senhor, nosso Deus, falara. Então nós vemos que, por mais que seja improvável o que nós estamos ouvindo da parte de Deus, mas se você tem certeza que foi o Senhor que falou, obedeça. Noé, ali muitas vezes era tido como alguém louco, como eu já falara. Era zombado, mas Noé não prestava atenção, ele não levava em consideração aquilo que as pessoas falavam, mas ele levava em consideração aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Então, continue, meu amado, sendo fiel ao Senhor. Obedeça à voz do Senhor, independentemente do que há, o que B diga, porque muitas vezes as pessoas dizem que a gente é cafona, vai dizer que você está ultrapassado. Não, mas continue fazendo aquilo que o Senhor, nosso Deus, está mandando você fazer.
Tem coisas que o Senhor nos manda fazer, que aos olhos dos outros é loucura, mas se for o Senhor que lhe mandou, o Senhor nosso Deus, Ele garante a sua vitória em nome de Cristo Jesus. Porque depois que Noé entrou na arca, glória a Deus, e os animais que o Senhor assim mandara, a palavra de Deus nos diz que as portas se fechou e tudo aquilo que Noé pregava aconteceu. Veio o dilúvio e assim matou aquelas pessoas, né? Destruiu toda aquela terra, aquelas pessoas, e só sobrou Noé e a sua família. Jesus, fazendo alusão aos dias de Noé, fala, né, que como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Glória a Deus. O Senhor Jesus foi, um dia Ele irá voltar. E a vontade de Deus é que nós todos entramos na arca da salvação, que é Cristo Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador. Porque aqueles que não aceitaram a Jesus, que não viveram da maneira que o Senhor nosso Deus quer. Sim, porque mesmo nós como seres humanos temos as nossas falhas, mas nós vamos pedindo perdão ao Senhor e nos esforçando para fazer a vontade de Deus e permanecendo nos caminhos do Senhor Jesus. Esses que não estão se esforçando, que não estão observando a palavra de Deus para fazer de conformidade à vontade do Senhor. Esses irão ficar quando Jesus vir no arrebatamento, né? Glória a Deus. Noé pregou, aquele povo não quis e ali pereceram. Muitas pessoas, às vezes a gente prega e essas pessoas não aceitam, o Senhor não quer, mas o meu conselho para você nessa manhã, que ainda não aceitou, é que aceite. Porque como aconteceu nos dias de Noé, que Noé entrou na arca, aquela geração pereceu. Assim acontecerá agora, nos dias dos filhos do homem, quando Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja. Ali os salvos serão arrebatados com ele nos ares. E aqueles que ficarem na terra vão passar por um momento de grande tribulação, onde que muitos vão ter que dar sua vida em prol da salvação. Então, o tempo de servir ao Senhor é hoje, meus amados, para que você seja aquele que estará com Cristo no dia do arrebatamento ou através da morte, porque nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus nos chamar. Vai nos chamar, mas quando Ele nos chamar, que nós possamos estar preparados. Não entra na arca. Ali aquela geração toda se perde. Noé sai da arca e o Senhor faz um concerto com Noé, sim, que nunca mais destruirá a terra com água. Quando Noé visse, e toda essa geração, né, que quando viesse muita chuva, o Senhor colocaria o arco nos céus. Isso era o Senhor se lembrando que jamais destruirá a terra com água. Então, glória a Deus por isso. E isso o Senhor lembra até hoje, porque Deus não esquece de nada, meus amados. É mais para nós seres humanos ver que o Senhor não se esquece, para que nós não venhamos nos esquecer que o Senhor é verdadeiro. Porque quando chove que aparece o arco, logo a gente vê que a chuva vai embora. E o Senhor, Ele foi fiel a Noé. Então o Senhor também é fiel àquilo que Ele tem posto no seu coração, aquilo que Ele tem falado, através dos seus profetas, através da sua palavra que tem falado com você. O Senhor é poderoso para fazer e realizar em nome de Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer e te agradecer por mais um dia maravilhoso que estamos na tua presença. Livra-nos do acidente do corpo e da alma e ajuda-nos a te obedecer em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham um bom dia.